Bom, pessoal, esse vídeo de hoje, meu nome é Ravi Savai, eu vou dar continuidade, esse é o vídeo terceiro que eu falo de nulidades no processo penal. Me fizeram uma pergunta aqui, perguntando por que Knut defende que nosso sistema é formalista, se tratando das nulidades, obviamente, e não instrumentalista, que é a doutrina majoritária. Eu vou responder isso. São visões diferentes sobre o mesmo tema. Por que se fala que o nosso sistema é instrumentalista? Justamente baseado no nosso artigo 563, que fala que se um ato ou um procedimento, ele houver defeito formal, mas se ele atingir sua finalidade, ele é convalidado, é o princípio do prejuízo. O proclamo francês, pas de nullité sans grieve, que fala, não há nulidade sem prejuízo. Então isso aí é o princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, se o ato atingiu sua finalidade, mesmo ele tendo tido defeitos formais, ele se torna um ato lícito, um ato jurídico perfeito, vamos dizer assim. Então o vício, no sistema da instrumentalidade, o vício formal não leva automaticamente à nulidade. É necessário demonstrar o prejuízo concreto para que declare a nulidade. Esse é o princípio do prejuízo. Esse enfoque tem respaldo, pessoal, no nosso artigo 563 do nosso Código Processual Penal. Nenhum ato será declarado nulo se não resultar de prejuízo para a acusação ou para a defesa. É o pas de nullité sans grieve, em francês, que significa não há nulidade sem prejuízo. Por isso que fala no nosso sistema brasileiro, que ele é instrumentalista. Aury Lopes, ele faz uma colocação, né? Embora Aury Lopes reconheça o avanço pragmático, ele alerta que a instrumentalidade pode abrir espaços para a injustiça ser aplicada de forma indiscriminada, principalmente em casos que envolvem nulidades relativas. Então, pessoal, vou dar um exemplo plástico do nosso sistema instrumentalista e volto à pergunta por que Knut acha formalista. Instrumentalista, a defesa, vamos dar um exemplo, a defesa é intimada por telefone. Se comparece normalmente à audiência, não há nulidade, por falta de prejuízo. É aquele caso da citação. O cara não é citado, ele não foi citado. Nulidade absoluta. Não vai haver processo. É uma falta grave. Porém, ele ficou sabendo por outros meios e aparece no tempo hábil para fazer sua defesa. Essa nulidade é sanável. Por quê? Porque atingiu sua finalidade. Então, agora, por que Knut defende que nosso sistema é formalista? Porque são três sistemas: instrumentalista, formalista e legalista. Na verdade, eu tenho a opinião que nosso sistema é uma mistura desses três, mas essa é só a minha opinião, ninguém perguntou minha opinião. Por que Knut defende que o nosso sistema é formalista quando se trata de nulidade? Primeiramente, pessoal, quando Knut fala sobre isso, ele fala que o nosso Código Processual Penal, ele é formalista, e ele está com a razão quando ele fala isso. Para Knut, o Código de Processo Penal mantém um rol taxativo de nulidades, em que pese há uma divergência sobre isso, que alguns autores falam que é exemplificativo, ao se tratar, por exemplo, do artigo 564. Ele não é taxativo, é exemplificativo. Para Knut, isso revela o apego à forma pela forma, típico do formalismo processual. Por exemplo, a lei determina expressamente nulidade em casos de falta de denúncia ou queixa, incompetência do juízo, ausência de citação, falta de fundamentação da sentença. Muitas nulidades são presumidas pela lei, como a gente já falou em vídeos anteriores, das nulidades absolutas. Um juiz da esfera estadual julga um crime federal, nulidade absoluta. Aí eu te pergunto, nesse último exemplo que eu citei, a nulidade ocorre sobre o ato ou procedimento ou relação? Porque a nulidade pode acontecer sobre o ato processual, sobre o procedimento e sobre a relação jurídica.
Nesse último exemplo que eu falei de um juiz que julga um crime, ele é da esfera estadual, julga um crime da esfera federal, isso aí, todo o processo é anulado, envolve a relação jurídica. Quando envolve a relação jurídica, todo o processo é nulo, por nulidade absoluta, que, como o Nutt fala aqui, muitas vezes são presumidas. O que significa presumidas? Você não precisa comprovar que, nesse caso do juiz que eu dei um exemplo, que houve um prejuízo. Esse prejuízo não precisa ser comprovado, nem alegado pelas partes, porque é um prejuízo que todo mundo percebe, ele é presumido, essa é a palavra, de presunção. Porém, Renato, o brasileiro fala que essa presunção não é absoluta, é relativa, porque em alguns casos, de acordo com a jurisprudência, em alguns casos de nulidades absolutas, você vai ter que provar o prejuízo. Então, o que Nutt afirma? O processo penal brasileiro não pode ser classificado como instrumentalista puro, porque ainda temos várias hipóteses de nulidade automática, como eu citei no juiz da esfera estadual, julga um caso da esfera federal. Nulidade automática, não precisa provar o prejuízo, que independe, como o Nutt coloca, da demonstração de prejuízo. Assim, ele prefere classificá-lo, Nutt, como um sistema formalista atenuado pelo princípio do prejuízo. Eu considero uma visão original, porque ele vai um pouco fora do que todo processualista fala. É uma visão original do que a gente está conversando. Vamos falar de um exemplo prático que o Nutt cita em seu livro. Se não houver citação do réu, nulidade automática. Não precisa provar o prejuízo. Isso para ele é formalismo, porque a forma, a situação regular, é considerada essencial e a lei presume prejuízo. Então, pessoal, quando um seguidor perguntou aqui por que Nutt defende o formalismo se a teoria majoritária defende o instrumentalismo. Na verdade, não é que Nutt defende o formalismo. Ele explica que o nosso sistema instrumentalista, ele não é puro. Porque ele é atenuado pelo princípio do prejuízo, o pars nullitatis sans grieve. Por que Nutt chama o nosso sistema de formalista? Ele fundamenta isso no livro. O CPP ainda traz nulidades expressas e automáticas, como no artigo 564 que eu fiz no vídeo atual, que fala das nulidades por incompetência, por suspensão, por suborno do juiz, falta de citação, falta de intimação, tem uma série de nulidades lá, no júri, e etc. Né? Não lembro de todos agora. Logo, o Brasil tem um sistema formalista mitigado, segundo Nutt, e não um verdadeiro instrumentalista puro, como defende autores como Ada Pellegrini e Aurí Lopes Jr. Então perceba, Nutt não está falando o nosso sistema é formalista e pronto, taxativamente. Ele defende, explicando que justamente pelo fato de a gente ter nulidades expressas que pode ser arguída a qualquer momento de ofício, que são as nulidades absolutas, e elas são nulidades que são arguídas de ofício pelo juiz automaticamente, sem necessidade de comprovar o prejuízo. Para Nutt isso é uma forma, um tipo de formalismo, onde o prejuízo é presumido e não precisa ser demonstrado. Por isso ele fala que é um sistema formalista mitigado e não é um instrumentalista puro. É nesses termos que Nutt defende que nosso sistema é formalista. Só respondi a pergunta fazendo o vídeo 3, onde eu explico o que é o sistema instrumentalista, que busca a finalidade do ato, mesmo que o ato tenha a sua forma falha, se ele atingir a sua finalidade e não tiver prejuízo, ele atingindo sua finalidade, não existe uma nulidade. E já o sistema formalista, como eu expliquei, a ideia central é a forma, é mais importante, focar no formalismo. Todo o ato seria nulo, mesmo que o advogado comparecesse à audiência e transcorresse normalmente. É um exemplo aqui. Intimação da defesa foi feita por oficial de justiça, mas esqueceu de colocar o horário da audiência no mandado. Esse formalismo exagerado
esse formalismo exagerado, o fato do oficial de justiça não colocar o horário da audiência no mandato, já transformaria em nulo tudo. Por isso que tem algumas correntes que defendem que esse formalismo exagerado, ele vai contra a celeridade do processo. A segunda pergunta aqui, deixa eu olhar. Como eu já expliquei, Nutt ainda entende que somos formalistas, né? Porém, não é justamente porque ele critica a instrumentalidade, que não é uma instrumentalidade pura. Tá? E tem um terceiro sistema, pessoal, que é o sistema legalista. Alguns doutrinadores mais clássicos, e uma parte da jurisprudência antiga, tá? defendia que o Brasil se enquadrava no sistema legalista. O CPP de 41 trouxe um rol extenso de hipóteses de nulidade, é o 564. A ideia de que o que não está na lei não é nulo. Esse pensamento influenciou muitos autores, como Tourinho Filho, em suas primeiras edições, que enfatizavam a necessidade de previsão legal. Um procedimento, um ato, é como se fosse uma tipicidade processual. Se um ato, por exemplo, for considerado nulo e não tiver uma lei anterior que define esse ato como nulo, no sistema legalista, senão esse ato não é nulo. Então tem que ter, todos os atos têm que ter uma previsão legal. Seria o princípio da legalidade no ato processual. Havia julgado isso antigamente, tá, pessoal, o sistema legalista, dizendo que não se podia anular um processo só por ausência de defesa técnica deficiente, se a lei não previsse expressamente o que reflete uma postura legalista. Sistema legalista, a gente tem que pensar no sentido estrito. Se um ato é nulo, um ato tem defeito, um ato é falho, tem uma lei posterior que fala que esse ato ou procedimento ou relação jurídica é falha, tem defeito, qual defeito que é? Se não tiver, esse ato não é nulo. Esse é o sistema legalista em sentido estrito. O nosso sistema no Brasil é o sistema instrumentalista. Se um ato, mesmo falho, mesmo defeituoso na sua forma, atinge a sua finalidade, ele se torna ilícito. Para Nutt, existe uma controvérsia nesse sentido. Ele fala que o sistema formalista ele é mitigado pelo princípio do prejuízo. E eu concordo com o Nutt, porque na verdade, se você for analisar, na prática, os três princípios se misturam. A instrumentalidade das formas, com o formalismo, com a legalidade em estrito senso, tudo é misturado no nosso Brasil. Embora a doutrina tenha que escolher um, né? Então, eu entendo que Nutt tem uma visão de que não é misturado, eles se comunicam, esses três sistemas. Isso na minha opinião. Ninguém perguntou a minha opinião. Foda-se, eu que estou fazendo esse vídeo aqui. Então vamos lá. Alguém perguntou sobre a diferença de ato regular, ato nulo, usado quando o vício é grave, até nulo, atingindo os pressupostos essenciais. A nulidade pode ser absoluta, reconhecida de ofício, a qualquer momento, ou relativa, depende de arguição e demonstração de prejuízo. Isso é ato nulo. Ato anulável é quando o vício é menos grave, podendo ser sanado ou convalidado, se não for arguído no momento oportuno. Exemplo, a ausência de intimação de testemunha de defesa, mas a parte não reclama o prejuízo, o ato é convalidado, porque na nulidade relativa, por exemplo, há uma ausência de intimação da testemunha de defesa. O advogado tem que arguir isso no primeiro momento. Fala, olha, houve uma nulidade relativa aqui. Claro, ele vai escrever uma peça judicial explicando que houve uma nulidade relativa. Se ele não fizer isso, o ato se convalida. É o princípio da convalidação. Então você tem que saber diferenciar ato nulo de ato anulável. Tem uma diferença teórica, pragmática, etimológica do termo, né? Ato inválido é o termo mais técnico e aceita. Abrange todos os atos que têm um vício que compromete a sua conformidade com a lei. Lembrando que o conceito de nulidade, no primeiro vídeo, eu tinha falado assim, nulidade
é do gênero vícios processuais, e a espécie é nulidade. Então seria um ato, um vício, só que veio um novo entendimento, que tem doutrinadores que defendem, inclusive Renato Brasileiro coloca os dois conceitos no seu livro. E o conceito que eu ainda não falei, que a nulidade é uma sanção que ocorre no efeito do ato com vício, com ato com defeito. É uma sanção, esse é o conceito de nulidade. Que está na mesma casinha ali de preclusão, é uma sanção preclusão. O que é essa sanção? A pessoa não arguiu ali a nulidade no tempo oportuno, o ato precluiu e se tornou conválido. Peripção, a pessoa deixa o processo à revelia. Passou 30 dias lá, a pessoa simplesmente abandonou o processo, ocorre uma peripção. É uma sanção também, assim como nulidade se torna uma sanção. Esse é o entendimento, uma escola italiana que hoje se torna o entendimento atual. Em que pese, Renato Brasileiro põe os dois conceitos, que nulidade é um vício no ato processual, ou no procedimento ou nas relações. Porém, existe um entendimento majoritário que o conceito certo de nulidade é que é uma sanção no ato viciado, no ato que está contra a inobservância das leis, a inobservância das formas, não atingindo a sua finalidade, causando prejuízos, se for absoluta. Se for relativo, ele pode ser convalidado se atingir sua finalidade. Aí que está a questão da discussão. Se o nosso sistema é